Então, pessoal, essa aqui é a resolução da terceira questão, tá? Da lista de física, que diz o seguinte: um trabalhador aplica uma força horizontal para empurrar uma caixa de 30 quilos até o depósito de carga de um armazém. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo é igual a 0,2 e o depósito está a uma distância de 17 metros a sudoeste da posição inicial da caixa. Então, eu vou tentar esquematizar aqui, tá? Um desenho da situação. Então aqui eu tenho uma região, tá? Em que a caixa, em que o depósito está, e está a 17 metros a sudoeste da posição inicial. Sudoeste, então é o que? Sudeste e depois oeste. Então a caixa, aqui tem um armazém, tá? Suponha aqui o armazém, aqui o telhado do armazém, enfim. E aqui a caixa. Está a 17 metros, tá? Aproximadamente 17 metros a sudoeste. O coeficiente de atrito entre a caixa e o solo é de 0,2, então μ igual a 0,2, ok? E a caixa tem massa 30 kg. A massa da caixa é igual a 30 kg. 30 kg. Ok. Então o trabalhador aplica uma força horizontal para empurrar uma caixa, ok, de 30 kg até o depósito do armazém. Perfeito. A letra A diz o seguinte: a caixa é empurrada 12 metros do norte para o sul. Então veja, primeiro ele vai empurrar, a pessoa vai empurrar a caixa 12 metros do norte para o sul. Então suponha, a caixa vai vir parar aqui inicialmente, ok? Do norte para o sul e a seguir 12 metros do leste para o oeste. Então 12 metros até o armazém agora. Aqui 12 metros e aqui 12 metros. 12 metros, 12 metros, tá bom? Eu vou chamar esse trajeto aqui de trajeto 1 e aqui de trajeto 2, tá? Esse é o primeiro roteiro do deslocamento. Então ele ao invés de levar diretamente até o armazém, né, diretamente em linha reta aqui, ele faz esse trajeto aqui fazendo esses dois catetos aqui, né? 12 metros para cá, nesse sentido, e depois 12 metros nesse sentido. Ok. A pergunta é: qual é o trabalho total realizado pela força de atrito? De atrito, a força de interesse aqui é o atrito, tá? De atrito durante esse deslocamento. Então perceba, o atrito, ele sempre, o atrito ele vai depender, não existe uma direção específica para o atrito. O atrito não existe antes de ele se manifestar, de certo modo. Então, ele só aparece quando você aplica uma força que tende a gerar movimento ou quando você já tem um movimento. Então o atrito ele tende, de certo modo, a resistir ao movimento. Tá? Então nesse caso aqui, o atrito ele sempre vai ser contrário ao movimento. Então o bloco está se deslocando e o bloco está saindo daqui nesse sentido e o atrito, adivinha, está para onde? Nesse sentido contrário. Então a FAT está nesse sentido e aqui está o sentido do deslocamento. Ok? Então, como é que a gente calcula o trabalho realizado pelo atrito? Ele vai ser o trabalho realizado pelo atrito, vai ser o trabalho realizado por ele no trajeto 1, mais o trabalho realizado por ele no trajeto 2, ok? Então, tem o primeiro trajeto que ele anda 12 metros, que a FAT forma um ângulo de 180 graus, né? Θ1 é igual a 180 graus, tá? Entre FAT e o deslocamento. Na segundo trajeto, esse é o primeiro trajeto, tá? Esse é o primeiro trajeto. No segundo trajeto, o bloco vai se deslocar para cá, seguindo para o armazém. Então aqui está o deslocamento. E FAT está para onde? Contrário. Então FAT está contrário, novamente fazendo 180 graus. Então perceba que FAT ela é conveniente. Ela vai, o, o, o sentido e direção dela depende de para onde está o deslocamento. Então aqui, ó, θ2 também é igual a 180 graus. Ou pi radianos, ok? Ou pi radianos. Então aqui 180 graus. Ó. Então quem é FAT? É o coeficiente de atrito cinético, porque está em movimento, vezes a normal, tá?
a normal no trajeto 1, que vai ser igual a normal no trajeto 2, mas vamos normal vezes o θ1, o cosseno de θ1, né? Cosseno do ângulo, que novamente vai ser 180 graus. Então, o cosseno θ1 mais, perdão, isso aqui é o valor de φ vezes o deslocamento 1, vou chamar aqui de D1, vezes cosseno de 180 graus, tá? Esse é o valor de φ, do trabalho de φ1, mais coeficiente de atrito cinético, vezes a normal 2, vezes o deslocamento 2, vezes o cosseno também do ângulo formado entre eles dois, que novamente é 180 graus. O coeficiente de atrito é 0,2. A normal, nesse caso, vai ser igual ao peso. O peso do bloco tem 30, o massa tem 30 kg, a gravidade tem 10. Então vai ser a massa vezes a gravidade. Já vou colocar diretamente. A massa é 30 kg, a gravidade é 10 kg. O deslocamento 1 é de 12 metros e o cosseno do ângulo é menos 1, porque é 180 graus. Mas o mesmo trajeto vai ser o mesmo trabalho realizado, porque o deslocamento foi o mesmo. Então vai ser 0,2, coeficiente de atrito, a massa é 30, a gravidade é 10, o deslocamento 2 também é 12 metros e o cosseno do ângulo novamente é menos 1. Então é o dobro, né? É isso aqui duas vezes. Então vai ser menos, né? 0,2 vezes 30, 6. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 12, 720. 720 duas vezes vai dar 1440. Então, qual é o valor do trabalho realizado pela força de atrito? Menos 100, menos 1440 joules, ok? Menos 1440 joules. Pronto. Então, essa é a letra B. Perdão, a letra A. O que a letra B diz? Se a caixa fosse empurrada diretamente em linha reta, de modo que ela percorresse 17 metros ao longo da direção sudoeste, tá? Ou seja, o primeiro roteiro foi passar pelo trajeto 1 e pelo trajeto 2, formando aquele ângulo de 90 graus. O segundo roteiro que possível é seguir diretamente em linha reta. Aí a pergunta é, qual seria o trabalho da força de atrito nesse roteiro, se a gente seguisse esse roteiro? Então vamos lá. Então a letra B. Então ao invés de você fazer o roteiro, o trajeto 1 e 2, né? 1 e 2, né? Então esse seria o roteiro 1. O roteiro 1. Fazer o trajeto 1 e 2. Qual seria o segundo roteiro? O roteiro 2. Seguir diretamente em linha reta, que seria o trajeto 3. Seguir diretamente em linha reta para o armazém, que seria o roteiro 3. Como aqui tem 12 metros e aqui tem 12 metros, e aqui forma um ângulo de 90, aqui deveria o quê? Essa hipotenusa deveria ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Se repare que se você calcular a hipotenusa, que vai ser o quê? 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tira a raiz quadrada, né? Essa seria a hipotenusa. Então a hipotenusa seria 12 raiz de 2. Se você for calcular 12 raiz de 2, ele vai ser aproximadamente 17. Então está exatamente como deveria ser, né? Aproximadamente 17, tá? É 17, alguma coisa, bem pouca coisa, ok? Então, tá de acordo, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai dar 16,97, por aí, tá? Que é aproximadamente 17, perfeitamente. A situação está perfeitamente razoável, tá? Pronto. Então, se a força de atrito, se o deslocamento fosse pelo roteiro 3, pelo segundo roteiro, né, que é o trajeto 3, então quem seria o trabalho da força de atrito? Novamente, seria o coeficiente de atrito vezes a força normal vezes o deslocamento 3 vezes o cosseno do ângulo 3. Novamente, o cosseno é o mesmo, porque aqui é 180 graus. Isso aqui vai ser menos 1, porque o atrito sempre é contrário ao deslocamento nesse sentido, tá? Agora, como o deslocamento está para cá, o atrito está para cá. Então, novamente, 180 graus, 180 graus, pi radianos. A normal, novamente, vai ser igual ao peso, porque o movimento é horizontal.
Então, normal vai ser igual ao peso. Tá? Então, aqui é massa vezes gravidade. Isso aqui é massa vezes gravidade. Em módulo, tá? Então, quanto é que a gente calcula isso? 0,2 vezes a massa, que é 30, vezes a gravidade, que é 10, a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, que é 17 metros, vezes o cosseno do ângulo, que é menos 1. Então, fazendo essas contas, vai dar o quê? Do 0,2 vezes 30 vai dar 6, vezes 10, 60. 60 vezes 17 vai dar 1020, tá? 60, 600 mais 420, 1020. Como é o menos aqui, menos 1020 joules, tá? Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos 1020, tá? No trajeto 3. No trajeto 3, tá? Ok. Aí, qual é a próxima pergunta? Da letra C. Essa é a letra B. A letra C diz o seguinte. Voltando um pouquinho lá em cima para ler. Aqui é a letra C. Com base em suas respostas dos itens A e B, você pode afirmar, você pode dizer se a força de atrito é conservativa ou não conservativa. Explique. O que é que isso quer dizer, pessoal? Uma força ela é conservativa. Uma força ela é conservativa quando acontece o seguinte: se você pegar dois pontos, aí vamos supor que tem uma força. Você pega os dois pontos A e B, ponto inicial, ponto final, A e B, tá? A letra C aqui, estou respondendo a letra C. E aí você pega uma força que vai atuar sobre um bloco. E aí vamos supor que o deslocamento seja seguindo essa trajetória. Aqui é o roteiro, vamos supor, o roteiro 1. E aí depois você decide, deixa eu mudar a cor aqui, você decide seguir um outro roteiro. Não vou seguir esse roteiro, essa trajetória não. Vou fazer outra trajetória aqui, ó. Fazer essa trajetória fazendo esse arco aqui. Aí é o roteiro 2. Aí você fala, não, vou fazer um outro roteiro. Vou fazer o roteiro em linha reta. Andar em linha reta. Só que ambos submetidos à mesma força, de certo modo, tá? Quando uma força ela é conservativa, quando, independente da trajetória, se é trajetória 1, trajetória 2 ou trajetória 3, o trabalho realizado por elas, o trabalho realizado pela força na trajetória 3, na trajetória 3 é igual ao trabalho realizado na trajetória 2, que é igual ao trabalho realizado na trajetória 1. Trabalho realizado na trajetória 1. Ou seja, independe da trajetória. O trabalho não depende da trajetória, só depende do ponto inicial e do ponto final. Ou seja, esse trabalho depende apenas, o valor do trabalho depende apenas do início e do fim da trajetória, do início e do fim do deslocamento da trajetória, tá? Tanto faz. Melhor, do deslocamento, né? Do deslocamento, tá? Ok? Como a gente teve dois roteiros, roteiro 1 foi seguir fazendo aqueles dois catetos, né? Trajetória 1, trajetória 2. E o roteiro 3 foi seguir diretamente em linha reta. Então a gente percebeu que o trajeto de FAT seguindo o roteiro 1, a trajetória 1 mais a trajetória 2 foi menos 1.440 joules. Já o trabalho da força de atrito seguindo a outra trajetória foi menos 1.020 joules. Esse foi o trabalho de FAT seguindo a terceira trajetória. São diferentes esses valores, ó. Menos 1.440 é diferente de menos 1.020 joules. Então a força de atrito ela não é conservativa. Daqui a gente conclui que ela não é conservativa. Ok? Pois o trabalho dela depende da trajetória. Tá? Depende de qual trajetória a gente decidiu seguir, do ponto A até o ponto B. Ok, pessoal? Então daqui a gente conclui que a força de atrito não é conservativa. Ok, então até o próximo vídeo.